Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a graça e a paz de Cristo Jesus, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma transmissão da Família Barueri. Aqui estamos começando mais um Reflexão em Família, apresentado pela Família Barueri. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores da Família Barueri e você é muito bem-vindo. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Essa é a nossa oração, esse é o nosso propósito de vida, na verdade. Sermos instrumentos da boa mão do Senhor para alcançar aqueles que não foram alcançados ainda pelo Evangelho e para edificar a Igreja de Cristo. Nesse dia, nesse momento agora, nós iremos iniciar uma série de ministrações com respeito ao Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. É fantástico, na verdade. O Sermão da Montanha vai ali do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. É o maior compêndio de sermões, de ministrações que o nosso Senhor fez, e nós vamos dividir ali e falar sobre todos eles. Então fique conosco nas nossas próximas transmissões noturnas, nos domingos à noite. Iremos apresentar a vocês o Sermão do Monte, dividido aí em vários capítulos, né? em vários trechos de reflexões. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração. Se você ainda não é inscrito ao nosso canal, eu quero lhe convidar para que você possa se inscrever ali no nosso YouTube. Já clique no sininho também para que você possa receber as notificações das nossas publicações e curta. Se essa mensagem alcança o teu coração, se temos sido instrumento de Deus na sua vida, curta lá a nossa página, porque certamente isso é muito importante para que possamos alcançar muitas outras pessoas para o reino do Senhor, ok? Gostaríamos de iniciar esta reflexão hoje com o Sermão da Montanha, com as bem-aventuranças, ali iniciando já no capítulo 5 de Mateus. Se você puder fazer isso agora, abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12 hoje, ok? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 12, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele fale aos nossos corações. Pai Santo, nós damos graças ao Senhor porque a Tua palavra nos encontrou. Nós te damos graças porque o Teu Espírito habita em nós e por isso nós podemos manifestar a Tua boa e santa palavra. Queremos pedir que a Tua palavra fale aos nossos corações. Por isso, Espírito Santo, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, para que em tudo possamos compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. É em nome de Cristo que nós nos colocamos em serviço ao Senhor. Amém. Graças a Deus. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Que o nome de Cristo seja glorificado na sua vida. Sem dúvida alguma, os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, eles apresentam os maiores ensinamentos de Jesus a respeito da prática de vida cristã. Pois bem, note que ao término do Sermão da Montanha, ao término do Sermão do Monte, Mateus 7, 28 e 29, diz assim: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque eles a ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então perceba que o Sermão do Monte, a grande revelação que traz para os discípulos e para aqueles que estavam escutando o Sermão do Monte, eles viam a autoridade do Senhor ao ministrar aquelas palavras, a autoridade do Senhor ao tocar os corações das pessoas. Em um mundo, Jesus ali é interessante que ele ensinava os deveres cívicos, trabalhava em questões sociais, trabalhava em questões religiosas, mas não como mera conduta de um homem comum. Mas ele trabalhava com uma prática natural para o homem transformado pelo poder de Deus.
em um mundo que era dividido entre santo e profano, entre um mundo onde a cultura grega, ou chamada cultura helenista, ditava, pregava a forma de conduta que o homem deveria viver, separando o homem do divino, onde o homem não podia se relacionar com o divino, isso a cultura grega afirmava de forma muito forte. Jesus vem quebrar esses paradigmas, fazendo o quê? Mostrando que o Verbo encarnou, mostrando que agora o homem poderia se relacionar com Deus, e não apenas se relacionar com Deus no sentido religioso, mas fazer com que deste relacionamento a sua vida prática pudesse ser pautada pela vida em Deus. Por isso, no Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, eles nos trazem algumas lições muito profundas que nós vamos abordar hoje, as bem-aventuranças, e nos próximos dias outros pontos, como as bem-aventuranças, a devida conduta dos discípulos de Cristo, ali quando fala a respeito de sermos luz do mundo e sal da terra. Nós vemos sobre as práticas das leis diante de Deus, a obrigação das boas ações, vemos a estrondosa e poderosa oração do Pai Nosso, falaremos sobre isso, evidentemente, quanto aos cuidados que devemos ter contra os falsos profetas e em cumprimento tudo isso da palavra do Senhor, em estarmos firmados, em estarmos alicerçados, enraizados na palavra do Senhor. Conforme falamos, o nosso tema para hoje são as bem-aventuranças. São 8 bem-aventuranças. Ser bem-aventurado é ser feliz. É o mesmo independente, é ser independente das circunstâncias. O Senhor nos chama para vivermos uma vida de felicidade, não para estarmos felizes por uma ou outra circunstância, mas pelo contrário, ser feliz vindo da parte de Deus, é algo que vem de Deus, em cumprimento da palavra do Senhor em nossas vidas e nós cumprindo a vontade do Senhor para com as nossas vidas. Por isso, e para isso, daremos início à nossa reflexão da família hoje, ou a nossa série de reflexões que trataremos do Sermão do Monte sobre as bem-aventuranças, ou seja, assim nós vamos ver a vontade do Senhor para com as nossas vidas. E importante notarmos que é o ato do homem tomar uma atitude, o homem fazer algo, e há uma recompensa, há uma contrapartida da parte de Deus. Por isso, bem-aventurado aquele que faz isto ou que vive de determinada forma, porque ele recebe algo da parte do nosso Senhor. São as 8 bem-aventuranças, ali dividido entre o capítulo 5, no versículo 1 ao versículo 12, que lemos de Mateus, é onde nós iremos abordar. A primeira bem-aventurança que nós vemos é: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildade significa ser trabalhável. Humildade significa ser moldável. Ou seja, é aceitar o plano de Deus para a sua vida. Ser humilde não é pensar menos de si. Pelo contrário, é pensar menos em si. É que a sua vida seja moldada para glorificar a Deus e alcançar aqueles que o Senhor quer alcançar. Em outras versões, nós observamos que ao invés de falar bem-aventurados os humildes, nós vemos bem-aventurados os pobres de espírito. Ser pobre de espírito é reconhecer a sua pobreza espiritual, é reconhecer a sua necessidade. Um pobre, ele reconhece que lhe falta algo. Um pobre reconhece que lhe falta segurança, porque ele não pode comprar um carro blindado. Um pobre reconhece a sua falta, a sua necessidade por alimento, porque ele depende de algum auxílio. Ser pobre é reconhecer a sua dependência. Quando a palavra do Senhor nos convoca, quando o Senhor nos fala, bem-aventurados os pobres de espírito, ele está falando bem-aventurados aqueles que reconhecem que dependem do Senhor. Bem-aventurados os humildes, porque eles reconhecem a sua necessidade. E agora, a necessidade do quê? A necessidade do plano de Deus, a necessidade do projeto de Deus. E qual que é o plano de Deus? Qual que é o projeto do Senhor para a minha vida, para a sua vida? O propósito de Deus é salvação. O que o homem precisa é receber a salvação em Cristo Jesus. É arrepender-se. A salvação só é obtida por meio do arrependimento. Logo após Jesus Cristo ter sido batizado por João Batista, ali seu primo, e logo que João Batista foi preso, não é? A pregação de Jesus em Mateus 4,17 nós vemos: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
Então, quando nós reconhecemos a nossa necessidade, a nossa pobreza, nos humilhamos e buscamos aquilo que realmente precisamos no Senhor, nós vemos a salvação e por isso nós nos arrependemos. Só quem permite a ação do Espírito Santo de Deus em sua vida é que pode se humilhar. Essa humilhação não vem por um mover único e exclusivo do homem, como a sua força, das suas características. Nós vemos em Isaías 57:15 assim: porque assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido, humilde de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos. Humildade e vivificar o coração do contrito. Portanto, meus irmãos e irmãs, quando nós nos dobramos ao senhorio de Cristo, quando nós nos humilhamos ao Senhor, o Senhor vem até nós para que nós possamos receber aquilo que realmente precisamos. O Salmo 51 foi escrito por Davi. Em qual situação Davi escreve o Salmo 51? Davi escreve o Salmo 51 ao reconhecer o seu pecado com Betseba, o seu pecado de adultério. E aí nós vemos no Salmo 51, versículo 17, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado e coração compungido e contrito, humilde, não desprezará, ó Deus. Quando o homem reconhece a sua necessidade por Deus, quando o homem reconhece a sua necessidade por salvação, é onde ele é abatido, ele se humilha e ali ele pode receber a recompensa da primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Reino significa governo. A palavra reino é governo. A palavra reino significa governo dos céus, governo de Deus sobre a sua vida. Quando nós nos humilhamos, quando nós reconhecemos a nossa pobreza espiritual, o governo de Deus é estabelecido sobre as nossas vidas e passamos a ser guiados por Deus. Reino de Deus é algo tão profundo, o reino dos céus é algo tão profundo que nos arremete àquilo que é eterno, aquilo que não é passageiro, aquilo que não se perde. Segunda bem-aventurança. Segunda bem-aventurança é bem-aventurados que choram, porque serão consolados. São aqueles que choram por causa de seus pecados. É uma continuação da primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É aqueles que choram por causa de seus pecados. É uma consequência da humildade. É o choro movido ou promovido pelo arrependimento que produz quebrantamento. Quantas vezes nós temos ouvido de irmãos e um certo orgulho por serem duros. Eu não choro, eu não me dobro. E isso não apenas de homens, mas também de, infelizmente, muitas mulheres que se dizem duras, que não se dobram nem ao Senhor e nem aos homens. Em Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 e 20 diz: dar-vos-eis um novo coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Meu irmão e minha irmã, quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, quando nós nos reconhecemos a nossa necessidade e choramos, nos comovemos, nos dobramos, nós recebemos a recompensa. A Bíblia fala que nós percebemos que quem chora quer consolo, e essa é a recompensa daqueles que choram. Aqueles que choram recebem consolo, o consolo do perdão. É aquele que está arrependido, ele vai receber o perdão do Senhor e libertação dos seus pecados. Isaías 61, versículo 1 e 2, um texto messiânico, nos afirma assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Você é um homem quebrantado, você é uma mulher quebrantada diante do Senhor. Ele enviou-me para curar os enfermos, para curar os quebrantados de coração, para proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Então, quando nós estávamos presos no pecado, nós reconhecemos o nosso erro e nossa necessidade de Deus. O Senhor nos liberta dos grilhões do pecado. No reino dos céus, no reino eterno do Senhor nosso Deus, toda lágrima é enxugada, toda morte é banida, porque lá não haverá luto e nem haverá
pranto, porque nem dor, diz o Senhor, como ele diz, porque eu faço novas todas as coisas, conforme nós observamos no livro do Apocalipse, capítulo 21. Então, meu irmão, se nós nos dobrarmos ao Senhor, se nós nos humilharmos, se nós chorarmos, nós receberemos o consolo do Senhor. A terceira bem-aventurança que nos é apresentada no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansos são aqueles que se dobram ao senhorio de Cristo. Manso é o forte que tem o domínio da sua força. Ser manso não é ser fraco. Ser manso é ser dominado. Ser dominado por quem? Ser dominado pelo Senhor. Ainda que o pesar do pecado quer nos dominar, quer tomar as nossas vidas, quando nós nos colocamos diante do Senhor, nós somos dominados. Você tem duas escolhas, meu irmão. Você tem a escolha de ser escravo do pecado, ser escravo de Satanás ou ser escravo do Senhor. Você quer ser dominado pelo pecado ou você quer ser dominado por Cristo? Bem-aventurados os mansos, quando nós nos dobramos à mansidão, quando nós nos dobramos ao Senhor, certamente nós nos tornamos do Senhor e guiados e controlados pelo Senhor. Sem Cristo, nós somos como os cavalos selvagens, com muita força, com muito vigor, mas que correm sem uma direção. E essa direção nos leva a um único lugar, ao inferno, a distanciamento eterno do Senhor. Mas quando somos domados por Cristo, Ele nos conduz a uma direção eterna, a direção do reino dos céus. Seja manso, meu irmão. Assim como o apóstolo Paulo recebeu a sua chamada em Deus, assim como o apóstolo Paulo, quando ele se tornou cidadão celestial, em Atos 26:14, o Senhor lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, aquilo que nos prende. Paulo estava lutando contra o Senhor, porque não se permitia se dobrar ao Senhor de Cristo. Mas quando ali, a caminho de Damasco, quando ele estava para perseguir os cristãos, o Senhor o chamou, o Senhor o trouxe para ser seu. Então, meu irmão, pare de lutar com Deus, se dobre ao senhorio de Cristo, seja um homem manso, seja uma mulher mansa, dobrada e que viva diante do Senhor. Quando nós somos mansos, a palavra do Senhor é que o governo, ou que a recompensa dos mansos é herdar a terra, é governo sobre a terra. Isso é algo que não é natural. O manso não domina nada. O manso, ele é dominado somente, mas perceba que aquele que é governado pelo Senhor, aquele que é dominado pelo Senhor, ele governa a terra. E no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Quando nós nos tornamos mansos diante do Senhor, dominados pelo Senhor, nós recebemos o governo do nosso Senhor. Quem recebe a Cristo, as suas lágrimas são enxugadas. Quem recebe a Cristo, receberá o governo, governará junto com o seu Cristo. Essa é a chamada do Senhor para a sua vida. A quarta bem-aventurança é: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A justiça de Deus é imputada pela maravilhosa graça que recebemos em Cristo Jesus, derramada em Cristo Jesus. Na carta que escreve Tiago, capítulo 2, versículo 23, nós vemos: e se cumpriu a escritura, ao qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Nós ainda vemos em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A justiça de Deus, irmãos, é o plano de Deus estabelecido sobre as nossas vidas. A Bíblia fala que nós éramos homens pecadores, homens distantes de Deus, e que nós merecíamos a morte. Mas a justiça de Deus foi estabelecida sobre as nossas vidas. Como se deu isso? A justiça de Deus foi estabelecida em nossas vidas, Cristo morrendo em nosso lugar, Cristo se tornando maldição por conta dos meus e dos seus pecados. Então, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, a justiça de Deus. E é interessante que a recompensa daqueles que têm fome e sede de justiça, ele recebe fartura de justiça. Veja, perceba Romanos 5:20, sobreveio a lei para que avultasse, para que aumentasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado,
superabundou a graça de Deus. A lei nos mostra o quanto nós somos maus. A lei nos mostra o quanto nós somos incapazes de nos achegarmos a Deus. Ela aumentou o pecado, ela elevou o pecado sobre as nossas vidas, mostrando a nossa incompetência natural de nos achegarmos a Deus. Mas onde abundou o pecado, porque a lei mostrou que ali havia muito pecado, superabundou a graça de Deus. Superabundou a graça de Deus porque a justiça de Deus em Cristo Jesus, manifestada em Cristo Jesus, no seu sacrifício, na sua morte, veio sobre as nossas vidas, não nos dando o mal que nós precisávamos, ou que nós merecíamos receber, mas pelo contrário, nos trazendo a graça, nos trazendo a salvação eterna. Tenha fome e sede da justiça de Deus e receba a fartura de sua justiça, superabundando na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perceba ainda na quinta bem-aventurança: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia é não receber o mal que nós merecíamos. Nós merecíamos a morte. Vemos em Tiago 2,13, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O juízo era a morte. O juízo que nós merecíamos é a morte, mas o Senhor usou de misericórdia conosco. Ao invés do Senhor nos dar o castigo que nós merecíamos, o Senhor nos deu salvação, o Senhor nos deu perdão, o Senhor nos justificou, manifestou a sua justiça conforme na bem-aventurança que acabamos de falar. Agora a misericórdia de Deus nos alcançou. Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário que nós merecíamos é a morte. Nós merecíamos a morte. Estávamos condenados à morte, mas o Senhor nos alcançou. O Senhor usou de misericórdia conosco e não nos deu o que nós merecíamos. E pelo contrário, Ele nos deu a vida. Ao invés de Ele nos dar a morte eterna, Ele nos deu a vida eterna. Nos alcançou com a sua misericórdia. Por isso agora Ele nos convoca: seja você um homem misericordioso. Pare de querer tratar mal por mal. Pelo contrário, trate o mal com o bem, manifestando a graça do Senhor. Agora, a própria misericórdia de Deus faz com que a misericórdia é algo que faz parte da essência de Deus. Assim como o amor faz parte da essência de Deus, a sua misericórdia faz parte. Misericórdia não faz parte da nossa essência. Nós, por natureza, nós somos homens maus, voltados a não termos misericórdias com ninguém. Nós não podemos, mas veja só, agora, conforme nós vimos na bem-aventurança passada, nós falamos de ter sede por justiça. Sede por justiça ou fome por justiça, conforme vemos na bem-aventurança que acabamos de ler. Agora nós percebemos que a misericórdia de Deus nos alcançou. Nós recebemos a justiça de Deus. E o que nós queremos fazer? Manifestar a justiça de Deus. Como fazemos isso? Exercendo misericórdia. É impossível o homem ser misericordioso sem a justiça de Deus. É impossível o homem ser misericordioso se não conhecer a graça de Jesus Cristo. Hoje recebemos a graça de nosso Senhor. Hoje nós encontramos a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E agora cabe a nós, você e eu, usarmos a misericórdia do Senhor para que nós possamos, assim, da mesma forma que nós recebemos a misericórdia, nós podemos passar esta misericórdia para tantos outros que necessitam. A sexta bem-aventurança é: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Encontramos todo tipo de pessoas em nossa comunidade. Pessoas das mais diversas situações e limitações. Pessoas com as famílias bem organizadas, pessoas com as famílias desestruturadas, pessoas viciadas em drogas, vários tipos de droga, viciadas em álcool, em cigarro, com uma vida às vezes muito distante de Deus, muito estranha, muito confusa. No entanto, duas coisas podem limitar o homem. Às vezes as pessoas pensam que é a prostituição que limita o homem. Às vezes as pessoas pensam que é o vício que limita o homem. Mas aquilo que limita o homem são duas coisas: mentira e coisa escondida. Somente isso pode te limitar de chegar à presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não aceita mentira ou coisa escondida. Podemos fingir e mentir para os homens, mas para Deus não há coisas escondidas. Há uma canção antiga que eu gosto demais que diz: a Deus ninguém engana. Ele vê o que há por dentro. Servir a Deus é muito mais do que um ritual.
Nós podemos vir aos cultos e fazer caras de santos. Nós podemos vir ao culto e cantarmos as mais belas canções. Mas o Senhor quer que nós sejamos limpos de coração, ou seja, expressemos aquilo que temos, aquilo que está acontecendo conosco, para que o nome do Senhor seja glorificado. Tem coisas escondidas, meu irmão? Tem um coração limpo diante do Senhor? Não permita que a religiosidade ou o medo te distancie do Senhor, faça com que você não se aproxime de Deus. Não permita que as coisas escondidas estejam no seu coração. Pelo contrário, tenha um coração limpo na presença do Senhor. O Senhor sabe todas as coisas, por isso que nós precisamos nos abrir a Ele. E aí nós vemos a recompensa. A maior recompensa que o homem pode ter é ver a Deus. Isso está ligado ao reino dos céus, à eternidade. Quando nós estivermos na sua glória, nós vemos conforme o apóstolo Paulo, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, versículo 12, que diz: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido, nós veremos a Deus. Por isso eu quero lhe convocar, meu irmão, que você tenha um coração limpo na presença do Senhor. Se abra ao Senhor. Limpe, pare com as situações achando que você está enganando a Deus. Nós não enganamos a Deus. Deus sabe o mais profundo dos nossos sentimentos. Deus conhece aquilo que nós precisamos, aquilo que nós achamos que precisamos. Por isso, tenha um coração limpo na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sétima bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ser pacificador não significa ser passivo, mas é sim ser o promotor da paz. É uma paz entre Deus e os homens, irmãos. Nós vemos na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se alguém exaltasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nós somos embaixadores de Cristo, então nós temos que falar para as pessoas: reconcilieis com Deus, promover a paz entre o homem que é inimigo de Deus, está distante de Deus, promover a paz, sermos pacificadores para o reino dos céus, levar os homens a Cristo. Devemos ser aqueles que promovem a paz entre Deus e os homens, entre os homens e Deus que estão distantes do nosso Senhor. A recompensa em sermos pacificadores é sermos chamados filhos de Deus. Nós vemos na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, quando não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é, e assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. O mundo não nos reconhece como filhos de Deus, porque o mundo não conhece a Deus, mas nós somos filhos de Deus. Ao nós promovermos a paz, quando nós recomendamos a paz aos homens e Deus, quando nós fazemos essa unificação, nós somos vistos como filhos de Deus, e esta é a nossa bendita esperança. E por último, a oitava bem-aventurança: os bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. O que é a justiça de Deus? É a ofensa do homem depositada no sacrifício de Cristo Jesus. É a graça de Deus derramada em favor do homem por meio de Cristo Jesus. A graça de Deus nos faz inimigos do mundo. A graça de Deus faz com que aqueles que ainda não conheceram a Cristo, eles se sintam, como eu posso falar, querendo se distanciar às vezes de nós, porque nós manifestamos a glória de Deus, nós manifestamos aquilo que há na vida deles, pecado, vida distante de Deus, e por isso o mundo nos persegue.
Porque o mundo não quer que nós manifestemos a verdade de Deus, que o homem é pecador e carece da glória de Deus. Então, quando nós manifestamos a santidade de Cristo, quando nós manifestamos a justiça do nosso Senhor, o mundo se sente ofendido. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, nós vemos Pedro e os demais apóstolos presos por pregarem o evangelho de Cristo. Mas nós não vemos eles tristes e angustiados. Atos 5, 40, 41 e 42 diz: chamando os apóstolos, açoitaram-no e ordenaram-lhe que não falassem em nome de Jesus. O soltaram e eles se retiraram do sinédrio, preste atenção, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer por esse nome. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Eles se alegraram porque eles estavam sendo perseguidos por causa da justiça, porque eles manifestavam a Cristo. Isso não é sadomasoquismo, isso é convicção do quão mal nós éramos e o quão amados nós somos pelo Senhor, ao ponto de nos resgatar e nos fazer embaixadores do teu reino. Não temos vivido esse tipo de perseguição em nosso país. Não há perseguição física, nós não ficamos presos por pregarmos o Evangelho, mas nós temos perseguições emocionais, há uma perseguição cultural contra a Igreja de Cristo, há uma perseguição espiritual, que querem nos afastar do propósito do Senhor. Mas nós devemos permanecer firmes. Conforme diz o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, e não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Nossa expectativa é na eternidade de Cristo. A nossa expectativa é na salvação que encontramos em Cristo. Por isso, ainda que sejamos perseguidos, nós não ficaremos desamparados, nós não ficaremos desanimados, porque a nossa recompensa, voltamos para a primeira recompensa. Lembra o bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que forem perseguidos por causa da justiça do Senhor, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, meu irmão, o governo do Senhor estará sobre a tua vida, o domínio do Senhor estará sobre a tua vida, a morada do Altíssimo te espera. Aleluia, louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E encerramos com o versículo 12: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Aí está a alegria do cristão, meu irmão. A alegria do cristão não está resumida, não está condicionada às coisas deste mundo, às coisas que são passageiras, mas a nossa alegria está na eternidade em Cristo Jesus. Bem-aventurado, felizes são aqueles que vivem e que esperam pelas coisas que hão de vir em Cristo Jesus. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Obrigado por estar conosco nesse tempo. Nossa oração é para que o Espírito Santo toque no seu coração e fique conosco. A próxima semana nós iremos trazer o próximo ponto, nós iremos no versículo 13 do capítulo 5 de Mateus, e assim nós iremos até o final do capítulo 7. Tenho certeza que será um tempo precioso, onde a palavra do Senhor nos confrontará, a palavra do Senhor nos direcionará. Se você quiser falar conosco, estamos à disposição para orarmos com você, mas tenha uma vida diante, na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma grande bênção estar com vocês. Obrigado mais uma vez por estarem conosco durante esses minutos, e o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Queremos pedir que esta palavra seja selada nas nossas vidas, selada nos nossos corações, e assim o Senhor seja glorificado. Fala com o meu irmão que está lá na sua casa, está no seu local, às vezes de trabalho. Senhor amado, toca nessa vida, que o poder da tua palavra invada essa vida com grande autoridade, Senhor amado, e a palavra do Senhor fale aos corações, assim como o Senhor tem falado comigo, fale com os meus irmãos. É em nome de Cristo que nós te louvamos. Amém e amém. Deus te abençoe
Tenha uma excelente semana na presença do Senhor e que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração.